Olá, aluna e aluno do curso de Administração Pública. Começamos agora a nossa terceira unidade na disciplina Economia Solidária e Políticas Públicas de Trabalho e Renda. E nossa unidade 3 aqui chama Organização do Trabalho, da Produção e da Comercialização na Economia Popular Solidária. E os nossos objetivos nessa unidade 3 vão ser: em primeiro lugar, a gente refletir sobre as diferentes necessidades de organização do trabalho e da produção em organizações produtivas solidárias e sobre os desafios da organização da comercialização e do acesso aos mercados para essas organizações. Porque se nós estamos falando, então, em produzir de forma diferente, em distribuir de forma diferente, em comprar de forma diferente, em se relacionar de forma diferente, nós precisamos então criar estruturas, precisamos refletir sobre estruturas, sobre processos que nos levem então à construção dessa economia popular e solidária. E relembrando um conceito que nós vimos na aula anterior, a economia popular solidária é uma economia que se constrói na pluralidade. Então, nós temos as organizações produtivas solidárias como cooperativas, como associações, como grupos informais de trabalhadoras e trabalhadores produzindo valor, que não simplesmente vendem mercadorias, né? Eles vão se relacionar com outras trabalhadoras e trabalhadores como consumidores. Então, nós estamos falando aqui em outro tipo de sociabilidade. Não é a mercadoria, ali é um processo, faz parte de uma criação de sociabilidade, né? Faz parte daquela história de a gente se sentir cuidado, de a gente ter as mercadorias que são importantes para que a gente possa viver e viver bem, né? Mas nós estamos falando então em valorizar o trabalho que cria esses produtos e serviços e o trabalho que dispõe de dinheiro para que esses produtos e serviços circulem. E estamos falando que nós precisamos, então, de uma estrutura de conhecimento, uma estrutura de sociabilidade, para que esses produtos e serviços possam circular e possam ser valorizados. Então, nós precisamos das entidades de apoio. E precisamos, então, de um Estado atuante e de estruturas, então, do poder público que promovam políticas públicas de trabalho e renda, políticas de consumo, políticas de distribuição que façam com que esses produtos então circulem e que nós possamos gerar não só trabalho e renda, mas também bem-estar para a sociedade. Então, assim, esse conceito da aula anterior, espero que você tenha fixado. Isso é importante para a gente começar a trabalhar, tá certo? Mas eu acho também que uma outra coisa que você deve ter percebido na hora que você leu o material que eu separei para a nossa aula anterior e esse material dessa nossa aula, você deve ter percebido que nós não usamos ou usamos com muito cuidado o termo empreendedorismo. Porque aqui não se trata de estimular o empreendedorismo. Nós não estamos falando em políticas públicas que estimulem o empreendedorismo. Você costuma ver essa palavra empreendedorismo sendo utilizada. Na economia de mercado, se chama de empreendedorismo a emulação do modo de produção capitalista pelos pequenos. Então, você abre um negócio, você tem os meios de produção, você então tem o capital para comprar o ponto, para alugar o ponto, você compra as mercadorias, você contrata força de trabalho, né, para que essa força de trabalho venda as suas mercadorias ou produza as mercadorias que você vai vender, você fica com o lucro. Então, normalmente, as estruturas que são criadas na sociedade, né, estruturas inclusive formativas que estão criadas aí na sociedade da economia de mercado, estimulam isso. E estimulam, né, o que se chama de empreendedorismo, dizendo assim, olha, você vai ser seu próprio patrão, você vai crescer, você vai ficar milionário, você vai ficar super ricão, se você fizer isso. Mas assim, quantas
Quantas lojinhas de imóveis usados se transformam em mega lojas de móveis novos, né? Quantos mascates se transformaram em donos de conglomerados de comunicação e assim por diante, né? Esse mundo em que assim nós temos alguns trabalhadores que fazem, né? Que produzem grandes fortunas. Existe essa mobilidade social, sim. Isso, inclusive, é muito importante numa sociedade capitalista. Criar essa possibilidade que consiga, né, sair da pobreza para a riqueza. Para se dizer assim, olha, tá vendo? Se ele conseguiu, você também consegue, é só você se esforçar. Mas a gente já falou isso lá na nossa primeira aula, né? E eu creio que você já fixou essa reflexão e que foi uma ponte aqui de incômodo, efetivamente. A gente parte todo mundo das mesmas condições objetivas? Todo mundo teve a mesma possibilidade de estudar? Todo mundo foi bem alimentado na infância? Todo mundo pôde ir para boas escolas? Né? Todo mundo teve as mesmas condições para chegar num ponto para a gente dizer que seu futuro só depende de você? Né? E eu estou afirmando isso, que nós estamos partindo desse pressuposto. Nós vivemos uma sociedade absolutamente desigual. Então, numa sociedade desigual, você cria essas fontes de mobilidade, né? essas pequenas esperanças de mobilidade social para você dizer que todo mundo é igual e que todo mundo pode chegar lá. Mas as estruturas na sociedade, elas não foram feitas para todo mundo chegar lá, porque a riqueza, ela é resultado da acumulação. E se ela é resultado de uma acumulação, significa que foi tirado alguma coisa de alguém. Então, para alguém ter muito, se os recursos naturais, por exemplo, são finitos em sociedade, se a gente pensar no nosso planeta com recursos naturais finitos, para alguém ter recursos naturais, isso significa que esses recursos foram tirados de outras pessoas. Então, assim, se cria essa ideia da mobilidade, mas essa mobilidade ela não é para todo mundo. Esse mundo da riqueza vai ser um mundo só para algumas pessoas. Então, muito importante quando a gente pensa, né, naquilo que nós já falamos sobre a educação, né, uma educação para além do capital, para que a gente também pense numa educação que né, e todo um aparato formativo que faça com que a gente reflita sobre alguns pressupostos que são colocados para a gente como naturais, né? Por isso que na aula anterior nós terminamos com uma provocação sobre os dilemas e desafios, sobre a gente tentar construir, então, uma economia popular e solidária dentro de um mundo que é regido pela economia de mercado no modo de produção capitalista, né? Então, assim, se existe mais de um fornecedor para o mesmo produto na sociedade e os compradores tentam pressionar pelo rebaixamento de preço, os trabalhadores e as trabalhadoras envolvidos em organizações produtivas solidárias, eles devem entrar no jogo e ficar baixando o preço? E nesse sentido, reduzir qualidade de produto, reduzir qualidade de vida no trabalho, né? Comprar menos EPI ou, né, aumentar muito as horas trabalhadas, esfalfando as trabalhadoras e trabalhadores, né? Então, assim, tudo isso para entrar no jogo, para poder ter rebaixamento de custo na produção e poder repassar isso para o preço, né? A gente deve centralizar as atividades de gestão só em poucas pessoas, lá dizendo assim, não, olha, fica aí você decidindo, porque assim a gente trabalha, a gente produz mais, né? Se a gente entra nesse jogo da competição, se a gente entra nesse jogo de repetir esse relacionamento superficial com os consumidores, tratando eles só como a parte que atrapalha, né? Só como quem vai consumir os nossos produtos e serviços, a gente está fazendo a mesma coisa que as organizações que convivem e que foram criadas, forjadas dentro dos princípios da economia de mercado. Nós vamos estar fazendo a mesma coisa que eles. E se a gente fizer a mesma coisa que eles, a gente já não está mais falando em
produzir uma outra sociabilidade. A gente não está falando em construir uma sociedade que seja justa e solidária. Então, essas organizações produtivas solidárias, elas precisam pautar as suas decisões no processo autogestionário. As decisões, elas precisam sempre estar pautadas nos 4 princípios da economia popular e solidária, que a gente também trabalhou na aula anterior. A solidariedade, a cooperação, a autogestão e a viabilidade econômica. Então, dinheiro é muito bom, nós queremos dinheiro, mas esse dinheiro não pode ser produzido à custa da qualidade de vida das trabalhadoras e trabalhadores e nem também à custa da qualidade de vida dos consumidores e das consumidoras. A ideia é cobrar o preço justo, é produzir a partir de boas práticas com a natureza, a partir de um ambiente em que haja qualidade de trabalho, um ambiente em que todo mundo participe desses processos de decisão de o que vai ser produzido, como vai ser produzido, que a riqueza criada seja, que seja dividida entre todo mundo e também com o consumidor, né? Por isso a questão da solidariedade. Então, nós estamos falando em pensar em estruturas com uma organização do trabalho diferenciada. Nas empresas organizadas na economia de mercado, a organização do trabalho, muitas vezes, ela é fracionada, não só dentro das próprias estruturas das empresas, a partir daquilo que a gente tinha discutido sobre a divisão social do trabalho, mas também atividades diferenciadas. Então, a título de deixar as empresas mais leves, a título de deixar as empresas mais orientadas, mais focadas na sua atividade, hoje se fala nas empresas de mercado sobre os processos de terceirização, não é? Você já deve ter ouvido falar sobre isso. Então, você não contrata mais, você é uma empresa que produz alimentos, você não contrata mais a equipe de limpeza, você contrata uma empresa que administra a limpeza dentro da sua fábrica. Você contrata uma empresa que transporte os seus alimentos e assim por diante, né? Esse processo da terceirização. Mas quando a gente fala numa fábrica de alimentos, inclusive dentro desse raciocínio, você, inclusive, de uma forma ou de outra, você transforma o próprio agricultor, que é o responsável pelas matérias-primas, por uma parte das matérias-primas importantes ali para você ter o seu produto final, até mesmo o agricultor que não é um empregado, ele acaba sendo colocado ali na lógica da cadeia produtiva, também como um ser que está subordinado aos interesses ali da fábrica e da acumulação. Então, a gente precisa pensar numa organização do trabalho diferenciada, pensar numa organização dos trabalhadores e das trabalhadoras que também seja diferenciado. A forma de organizar esse trabalho, então, em todas as suas segmentações, né? Se a gente pensa nos alimentos, os alimentos são um ótimo exemplo para isso, mas a gente precisa pensar na produção do alimento desde lá o cultivo dele, mas até antes mesmo do cultivo. Nós vamos falar nas próximas aulas sobre organizações produtivas solidárias que nós fomentamos aqui na Universidade Federal de Uberlândia, e uma parte deles são de agricultores. Então, os agricultores vão cultivar o alimento, né, as verduras, os hortifrutis como um todo, mas a gente precisa pensar também na etapa anterior e a produção das sementes, das mudas, mas também nas etapas seguintes do processo, né? Porque se o trabalhador e a trabalhadora produzem ali os alimentos e entregam para um terceiro para que ele beneficie, né? Então, faça com que o tomate vire molho de tomate, por exemplo, né? Esse é o processo da agroindustrialização. Se ele entrega, então, os hortifrutis para um outro agroindustrializar, se ele entrega os alimentos para um outro revender, ele desapareceu.
na cadeia produtiva, né? Ele deixou de ser reconhecido por aqueles trabalhadores e trabalhadoras que vão ser os consumidores lá na frente. Então, muito importante a gente pensar nesse processo, que nós precisamos organizar o trabalho e os trabalhadores, de forma que eles consigam se apropriar de conhecimentos para organizar todas as etapas e todos os elos das cadeias produtivas, não só na produção, mas também na comercialização. E por isso a gente fala não só em comercializar, em comprar e vender coisas, mas nós usamos aqui no CIEPS a lógica do ocupar mercados. Então, esses trabalhadores e essas trabalhadoras, enquanto produtores e produtoras de valor em sociedade, eles não estão preocupados só em comercializar e induzir ao consumismo. A ideia central é que a gente possa participar dos processos de decisão em sociedade que, de uma forma ou de outra, induzem ao processo de consumismo. A ideia, quando a gente fala em ocupar mercados, é que os trabalhadores e as trabalhadoras, tanto enquanto produtores quanto enquanto consumidores, possam sentar e discutir juntos o que eles querem consumir, o que eles podem produzir. Quais são as coisas que realmente fazem bem em sociedade, quais são as coisas que simplesmente são impostas, né, pela superestrutura de comunicação e de formação em sociedade, que diz pra gente que a gente precisa ter um celular novo, que a gente precisa ter coisas novas, que a gente é o que a gente tem. Dentro dessa lógica de a gente construir uma sociedade mais justa e solidária, ocupar os mercados, forjar mercados a partir dessa lógica da solidariedade, é parte essencial desse nosso processo. E por isso que quando nós induzimos, então, enquanto trabalhadoras e trabalhadores mobilizados em prol da construção de uma sociedade mais justa e solidária, quando a gente se organiza, uma coisa muito importante é a gente propugnar por políticas públicas que nos deem acesso a mercados. Por isso a gente fala em ocupar mercados, mas ocupar mercados sempre nesse formato direto. Nós queremos e precisamos ter acesso a canais de comercialização que sejam diretos, que vão direto ao consumidor. Porque como a gente consegue informar um consumidor que nós estamos organizados de forma diferente, que a gente produz de forma diferente, se esse consumidor não nos vê? Você, quando vai ao supermercado, você sabe quem produziu aquele molho de tomate? Você consegue ver, né, voltando para a ideia do molho de tomate, você consegue enxergar o trabalho daquele grupo de agricultores que cultivou o tomate? Não, você vai lá e compra um saquinho de molho de tomate no supermercado e muitas vezes nem se preocupa para onde vai aquela embalagem no pós-consumo. É assim que essa sociedade capitalista nos ensina a nos relacionar com as mercadorias em sociedade. A gente consome e em algum momento as coisas vão desaparecer, as coisas vão se organizando. Não, a gente precisa pensar nas coisas que são realmente boas para a gente. E quando a gente pensa nos alimentos, a questão da alimentação, uma alimentação saudável, que possa melhorar nossas condições de vida, que possam nos ajudar a não ficarmos doentes, né? Uma alimentação de qualidade, e os movimentos de resistência da classe trabalhadora falam em comida de verdade. Esse movimento da comida de verdade, ele é muito importante porque ele vai na direção da ideia da segurança e da soberania alimentar e nutricional. Nós vamos falar sobre isso depois. Mas então, assim, muito importante pensar em canais de comercialização que sejam canais diretos. Então, esses grupos que se organizam para construir uma sociedade mais justa e solidária, propugnam por feiras, por espaços fixos de comercialização e pelos canais de compras públicas. E por isso nós temos políticas públicas de acesso
a mercados como o PNAE, né, que é o Programa Nacional de Aquisição da Alimentação Escolar, o PAA, que é o Programa de Aquisição de Alimentos, que são políticas públicas essenciais como canais de comercialização dos agricultores e das agricultoras familiares até os mercados. A merenda escolar, né? Então, esse Programa Nacional de Aquisição de Alimentos para Merenda Escolar é um programa belíssimo que tem levado comida de verdade até as escolas. Existem espaços no país em que aquelas crianças vão ter uma refeição de verdade, comida de verdade, só ali naquele momento, que é um absurdo. Mas assim, se a gente tiver, pelo menos naquele momento na escola, né? Vamos pensar nesse tempo zero. Se a gente tiver comida de verdade na escola, comida de qualidade, comida saudável, aquela criança vai ter condições de estudar. E daí, pensando de forma crítica, a gente pode construir uma sociedade em que as pessoas possam fazer, sim, 3 refeições por dia, mas refeições saudáveis, que todo mundo tenha espaço para ter uma refeição saudável, que todo mundo tenha espaço para ter uma casa legal, que todo mundo tenha espaço para ter trabalho decente, né? Nós podemos construir políticas públicas nesse sentido, mas se a gente tiver alimentado, a gente começa por aí, comida de verdade. Essas políticas públicas de acesso a mercados, como o PNAE e o Programa de Aquisição de Alimentos, foram essenciais para que a gente começasse a distribuir renda a partir desses trabalhadores e trabalhadoras do campo e que conhecimentos, né, que políticas públicas fossem forjadas, inclusive para que a gente pudesse aprofundar a ideia e a abordagem da agroecologia. Nós vamos falar sobre isso também em próximas aulas. Mas olha que legal, né? Falando desses programas públicos de acesso a mercados como o PNAE e o Programa de Aquisição de Alimentos, esses agricultores e essas agricultoras envolvidos nesse fornecimento para os órgãos públicos, para as escolas, esses agricultores precisaram apreender conhecimentos sobre a organização da produção, né? Sobre o planejamento da produção. Que para entregar um pé de alface lá no supermercado, a gente precisa ter plantado essa alface uns 45 dias antes. Então, assim, para poder entregar 60 pés de alface, quantos eu vou ter que ter plantado? E para entregar pé de alface toda semana, quantos pés de alface a gente tem que plantar todo dia? Para que o trabalhador não tenha que ficar 24 horas em cima daquela produção, ele se une com os pares. Então, formando associações, cooperativas para fazer esse fornecimento coletivo para as escolas. Mas então, olha que legal, quantos conhecimentos em planejamento e organização da produção, conhecimento sobre como participar das chamadas públicas para poder participar então, né, desse processo então de compra pública. Então o trabalhador e a trabalhadora eles tiveram que aprender a ler os editais, a participar desses processos, aí fazer as negociações junto aos órgãos públicos. Portanto, nós estamos falando em administrar e criar saberes em autogestão. Né? Então, saberes que são apropriados pelas trabalhadoras e trabalhadores e saberes que são organizados para que esses trabalhadores e essas trabalhadoras possam atingir seus objetivos, né? E isso é uma coisa super importante. Então, nós estamos falando, por isso que a gente sempre está batendo nesse ponto que é essencial. A gente só constrói uma economia que se pretenda popular, portanto, realizada por trabalhadores e trabalhadoras, e que se pretenda solidária, se a gente tiver uma estrutura de ação plural. Então, essas organizações de trabalhadoras e trabalhadores precisam também do apoio das universidades, dos órgãos públicos, propugnam por políticas públicas, mas daí também precisam das universidades, das ONGs, das estruturas de apoio, para ajudar a produzir com eles esses conhecimentos, para sistemar esses conhecimentos com eles, para que eles possam, então, na sequência, se apropriar deles e produzir valor em sociedade, né? Então, nós não estamos falando só em produzir
produtos, em escoar produtos, para que pessoas consumam produtos, mercadorias. Mas nós estamos falando em criar conhecimento, a gente está falando em compartilhar conhecimento, a gente está falando em produzir efetivamente solidariedade na prática. Então, a gente termina esse módulo da disciplina pensando numa situação que é importante. Que enquanto, então, na economia de mercado, todo o processo formativo, ele, quando você assiste novela, quando você lê uma revista, quando você vê os anúncios, tudo tudo desse processo comunicativo e formativo na sociedade, tudo isso foi produzido de uma forma ou de outra para que você, enquanto trabalhador ou trabalhadora, venda seu trabalho como uma mercadoria no mercado. Porque quando a gente vende nosso trabalho como mercadoria, a gente recebe um dinheiro que depois a gente vai trocar por outras mercadorias, né? A gente precisa do dinheiro que a gente recebe quando a gente vende nosso trabalho, porque a gente vai ter que comprar um monte de coisas. Mas esse trabalho, ele não precisa ser necessariamente alienado. Ele pode ser um trabalho que seja rico nesse sentido de significados. Então, um trabalho que realmente produza para a gente condições de superar essas contradições. Então, esses processos de formação para a gente superar o trabalho alienado na economia popular e solidária, pensar nesses processos de formação é essencial. E esses processos de formação, eles são produzidos, então, não só dentro das organizações, mas com o apoio da sociedade. Mas conhecimentos, então, que tenham como orientação esse mesmo norte, a produção de conhecimentos para que a gente possa construir uma sociedade mais justa e mais solidária. Então, olha, na próxima aula, a gente continua essa reflexão sobre a construção de uma sociedade mais justa e solidária, uma sociedade em que a gente realize solidariedade na prática, mas pensando que então nós precisamos criar processos, políticas públicas que induzam a produção e a distribuição de valor em sociedade a partir dos princípios da economia popular e solidária. E nós precisamos criar conhecimentos e compartilhar conhecimentos em sociedade que levem a essa mesma direção. Então, assim, como nós, trabalhadoras e trabalhadores, nos envolvemos nesse processo da criação de políticas públicas nessa direção? Isso vai ser importante a gente pensar e isso vai ser assunto para a nossa próxima aula. Então, até mais.